Entendi. A Renata Corrêa, ela fala assim, a questão da GDPR em relação ao blockchain, a União Europeia fez a então tal proibição. Afinal, será que isso chega aqui no Brasil? Seria a Lei de Proteção de Dados, eu imagino, que é a referência. Só para quem está assistindo de casa, de onde é que vem a pergunta. O blockchain, que é a base de registros do Bitcoin, das criptomoedas, cada um tem o seu, é uma base de registros que, uma vez inserida a informação, cara, não tem como tirar de lá. Assim, está gravada na memória para sempre. E muitos dizem que, bom, isso se choca com a Lei de Proteção de Dados, se inserir uma informação lá, não tem como remover, como é que eu apago? É um dilema, isso não tem solução, não tem como ser resolvido, mas é saber como usar aí o blockchain do Bitcoin para esse tipo de uso, né? E o Bitcoin nessa bagunça Pois toda lá? Então, é isso que... Se fortalece ou não? Ao mesmo tempo em que é histórico o que está acontecendo e nos deixa até um pouco apreensivos com o curso das coisas, também é fascinante do ponto de vista da história monetária, da economia, porque a gente tem assim, muitas mudanças e tecnologias, inovações acontecendo ao mesmo tempo que são assim fantásticas. E hoje, eu diria que o sistema monetário tem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o dólar como unidade de conta. Tudo é precificado na moeda americana. Então, é o petróleo, as ações, é o ouro, enfim, o mundo inteiro é precificado no dólar. Então, o dólar é a moeda de conta, a unidade de conta. Este é o primeiro pilar desse sistema internacional. O segundo pilar, há alguns sistemas de pagamento para transferência e liquidação de pagamentos entre pessoas, empresas e países. E tem alguns. Tem o SWIFT, que é o principal, que é um sistema de transferência entre bancos, é o mais conhecido de todos. E é esse que os Estados Unidos usam para sancionar países, para excluir bancos e pessoas desse sistema. Mas tem alguns sistemas alternativos, a China tem o seu, e está cada vez querendo usar mais o seu sistema alternativo, até para ela não ser sancionada. Então temos os sistemas de pagamentos. E temos o terceiro pilar, que são os ativos de reserva. A gente falou do dólar como uma moeda de reserva em que os países mantêm no seu colchão de liquidez, no seu caixa. Mas não é o único ativo possível. Um país pode ter ouro. E cada vez mais os países têm diversificado, especialmente China, especialmente Rússia, Índia, Irã e outros países, têm diversificado as suas reservas para além do dólar por conta dessas preocupações geopolíticas, confrontos e tudo mais. Então, nesse pilar de ativos de reserva, o ouro voltou a brilhar como novamente um ativo importante. Não por isso que o ouro está batendo recorde atrás de recorde de preço. Só que eu vejo também, neste pilar de ativos de reserva, o Bitcoin tendo um papel cada vez maior. Não apenas porque tem semelhanças com o ouro em termos de ser um ativo escasso, não pode ser inflacionado, mas principalmente porque é digital. E quando a gente olha o mundo digital hoje, imagina fazer uma transferência da China para a Rússia de ouro. A China vai exigir pagamento em ouro. Tá, transfere por trem, é por barco. Cara, é custoso, é perigoso, é custo logístico, nada conveniente, não é prático, né? Então o que os países fazem é, tá bom, tem reserva de ouro aqui, você me deve tanto, eu te devo tanto, no líquido, esse é o saldo devedor ou credor, mas não vamos transferir esse ouro, deixa aqui comigo. Agora, com o Bitcoin, é muito simples. Transfere digitalmente e pronto. E é por isso que esses países já estão usando. A Rússia já falou que está usando. E por conta da guerra na Ucrânia, que ela foi isolada financeiramente do mundo, acabou recorrendo mais ao Bitcoin, às stablecoins também, como moeda de pagamento. Como reserva, eu diria que ainda pouco, mas é uma questão de tempo. O que a gente vê alguns países mais isolados ou cases isolados como El Salvador, que tem usado e comprado mais Bitcoin como reserva, e Estados Unidos, que começaram a sua reserva estratégica de Bitcoin, por enquanto ainda pequena em relação ao total do tamanho da economia americana, mas eu vejo como uma tendência também importante. O Brasil... Então, o Brasil começou a discutir isso graças ao chefe de gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu até entrevistei no meu canal, o Pedro Guerra, é um Bitcoiner. Um bitcoinheiro. E ele, num evento recente, num fórum no Brasil Competitivo,
ele deu um discurso e falou sobre o Bitcoin como também uma área de inovação importante e que uma reserva estratégica de Bitcoin para o Brasil também faria sentido. Quem sabe isso entre na pauta e comece a avançar. Mas dentro desses 3 pilares, então, unidade de conta, sistema de pagamentos e ativos de reserva, a gente está vendo muita inovação em sistema de pagamentos e em ativos de reserva e busca por alternativas. Agora, mudar a unidade de conta, aí o buraco é bem mais embaixo. E é por isso que, quando a gente resume todo o sistema monetário que a gente vive hoje, mudar o dólar como moeda de conta, isso não vejo acontecendo, talvez nem nas nossas vidas. Acho bem difícil. Bem difícil. Ele está muito entranhado, está muito estabelecido, o mundo inteiro. Não tem alternativa em termos de... Não tem outra moeda forte aparecendo, né? Moeda de país? O que poderia ser? O euro. O euro seria talvez um... O euro ele até acabou aparecendo como uma possibilidade na década de 2000, quando ele passou a circular. Só que quando veio a crise de dívida europeia, lembra da sigla, os PIGs, que era Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os países ali periféricos, muito endividados, euro se desvalorizou muito, e aí o pessoal percebeu que, opa, essa moeda única, essa união monetária aqui, tem algumas falhas sérias. Primeiro, não é uma união fiscal. Tem vários países com seu regime tributário, seus gastos, seu nível de endividamento, cultura, mas dentro da mesma moeda, com o mesmo Banco Central, isso tem risco sério de se desintegrar a moeda, alguns países saírem no bloco monetário. E foi a partir desse momento que o mundo acabou rejeitando o euro como alternativa ao dólar. Moedas menores, o franco suíço é sempre muito forte, mas é uma economia muito pequena. Não tem mercado de capitais suficiente, não tem ativos de reserva grandes o suficientes, um mercado grande o suficiente para atuar como uma moeda do planeta. O iene japonês é uma economia menor que a americana, mais aberta, mas está ainda mais endividada que a economia americana. Então, não tem sérios concorrentes. E o yuan chinês poderia ser? Até poderia, se fosse uma economia aberta. A gente volta àquele ponto. Conta capital toda fechada, esquece. Controla tudo, não tem como. Então hoje não tem alternativa. Ou é o ouro, ou é o Bitcoin, que está ainda muito distante de ser uma realidade. Seria mais fácil voltar para o ouro do que talvez para outra moeda de reserva. Como que a gente... Para mim é muito difícil entender, às vezes, quando você fala tal empresa, uma rede social, por exemplo, às vezes tem um valor muito maior do que uma empresa consistente que fabrica carro, a Ford, por exemplo, ou alguma coisa assim. Sim. Isso é uma loucura? Isso uma hora vai se ajustar? Ou é assim, às vezes uma startup já sai valendo mais do que empresas centenárias, assim. Como que funciona isso na real mesmo? Como é que é esse jogo do mercado de ações, né? Acho que o exemplo Apple, melhor... Né, que é uma das empresas mais A Apple quase sempre está ela ali oscilando com a Microsoft, às vezes com a Amazon, entre as principais. A Nvidia chegou também a chegar ao posto de primeiro lugar, depois perdeu, mas enfim. Por causa da inteligência artificial, né? Isso, ali ela caiu muito de valor. Mas acho que o caso mais emblemático, até você já quase citou, da Tesla. Exato. Que começou a crescer na década passada e ganhar cada vez mais valorização, então o valor de mercado dela aumentando, e a ponto de ultrapassar a Ford, a GM, e isso ainda lá em 2017, 2018. Eu lembro que até na época eu fiz um vídeo sobre a Tesla, fevereiro de 2017. A Tesla tinha recém ultrapassado a Ford como empresa, como uma montadora em valor de mercado. Sendo que produzia na época algumas dezenas de milhares de automóveis, então, e a Ford ela na casa dos milhões, é incomparável. Como que funciona? O que acontece? O que os investidores estão precificando e por que a ação se valoriza tanto, a empresa acaba valendo tanto, é que eles estão projetando o futuro. Eles estão, primeiro, comprando toda a narrativa, a história que o Musk sempre contou muito bem, e parte disso se tornou a realidade, de fato. Mas ainda assim tem uma expectativa de tudo que a empresa pode produzir no futuro. Então os investidores precificam hoje esse potencial futuro, que pode ou não acontecer. Se não acontecer, você chega daqui 2, 3, 5 anos e nada acontece, eles vão ter que revisar isso e aí despenca. Então já aconteceu em alguns momentos, mas hoje, especialmente a Tesla, ela ainda continua
na sua valorização de mercado, tem muito da expectativa futura com os chamados robotáxis, com agora os robôs humanoides, talvez com parte de energia também, enfim. São outros negócios e inteligência artificial também, e não apenas a venda de veículos. Até os mais, digamos, torcedores e convictos da tese de Tesla, eles dizem que não é uma empresa, não é uma montadora, que é uma empresa de inteligência artificial, de robótica, etc. Até pode ser no futuro. Que por acaso faz carro. Que por acaso faz carro. Até pode ser no futuro. Hoje é uma promessa disso tudo. Pode ser que entregue. Pois é. Mas, então, tem muito de promessa e de expectativa embutida no preço da empresa. E por isso que ela acaba destoando tanto, né? E você vê, hoje a Tesla, se eu não estou enganado, ela ainda vale mais do que todas as demais montadoras juntas. Ah, é? As americanas, com certeza absoluta. Talvez do planeta. É um absurdo. É uma loucura. Mas a BYD parece que... Pois aí vem a concorrência agora, a concorrência, sem dúvida. Sem dúvida. Aí tem uma concorrência muito forte das chinesas, que vem com produtos aparentemente excelentes e com preço muito competitivo. E estão roubando o mercado sem dúvida alguma. Como é que isso como é que vai se desenrolar lá na frente? Não sei. Mas é por isso então que a gente olha o número real da empresa, faturou tanto, sei lá, 100 bilhões por ano, o lucro foi 1 bilhão, mas vale 1 trilhão. Cara, como assim? É isso. Os investidores estão precificando essa expectativa de resultados futuros. E não só o que aconteceu no passado. Estão olhando para frente.